Sol oculto e Sol visível, Lua oculta e Lua visível. Cone de sombras aonde? Então vamos falar um pouco desses temas que está totalmente relacionado à primeira e segunda parte do vídeo. Evacuação planetária 3 e 4D, programação kármica e abusos arbitrários. Então isso aqui na verdade é uma complementação, uma sequência com outro nome, porque senão iria misturar muito em nossas cabeças. Porque parece temas distintos, mas não são. Estamos falando da mesma coisa, dando um sequencial mais profundo. Por isso que deve ser o último. As pessoas sempre falam dessa questão de passada do conhecimento, né? Tem gente que diz assim, são 7 a 8 milhões, bilhões, né, de pessoas no planeta Terra, e nós temos que cuidar, porque todos não estão no mesmo grau de evolução e de entendimento. Eu acredito que isso até é uma ofensa. Se está todo mundo vivendo, respirando no mesmo orbe, no mesmo momento, alguma coisa em comum tem. Só que uns se deixam, né? É aquilo que eu falei na segunda parte do último vídeo. São os filhinhos de papai do universo que sentam, são comportadinhos. Por isso que as escolas atuais, assim, elas são muito pela ação. Só que o negócio é o seguinte: se reprova muito os tipos de ações, tipo de verbalizações, comunicações. Mas o próprio Absoluto foi rebelde em suas ações. Ele estava perfectos e acabados. E pega e mexe os pauzinhos. Eu não aguento mais, vamos dizer. Claro que ele não tem esse conceito humano, mas como a gente é humano, a gente só pode, né, fazer peso e medida como humano. Então imagine Deus revolto consigo mesmo. Eu preciso saber quem eu sou. E ele se rebela contra a própria perfeição dele. Aí que colocamos o Lucifer, né, o transportador da luz, fica como o primeiro, como Atman. Eu já fiz, né, a questão do xadrez cósmico, inclusive na gnose a gente fala muito disso. Aí santificam só o Miguel, mas o Miguel que tem a espada. O seu irmão só tem asas. Uma coroa que ainda fazem questão de colocar, né, de uma coroa quase viking, de chifres. Só que naquela época não existia nenhum conceito de bárbaros, de barbárie. Simplesmente era, é o jogo cósmico. Ora um, ora outro, são polaridades. Por isso que os anjos são até, por exemplo, o Miguel, ele tem no pintar, o humano pintou ele tem uma tônica mais feminina, mais afeminada. Mas pelos padrões humanos, porque não compreende a polaridade. Aí eu pinto assim, mas faz algum sentido, porque sempre Miguel, ele é o segundo nesse xadrez cósmico a suavizar, no caso, né? É o amor, mas é o amor com a espada, e a espada é sabedoria, é Kundalini, desperta. Corta sim, queima sim, mas também pacifica. Todo mundo se curva diante da espada e a respeita. Então, horas o amor é rigor, as horas o rigor é amor. Tem muita coisa que você faz para o seu filho, né, por exemplo, uma informação, uma advertência que é, né, parece alteridade, né? Mas na verdade é por amor, né? Autoridade, perdão. Estou gaguejando porque está muito quente. Eu acho que é esse efeito venusta sobre a Terra. Então tem que ter piada, é brincando que nós crianças aprendemos. Aí eu estava vendo algo na TV, tirei o som, porque me incomoda às vezes. O som com a imagem parece que uma coisa não faz jus à outra. Mas é muito interessante ver a imagem em movimento, mas o som em mute, né? E eu sei direitinho o que está acontecendo lá,
só pela imagem. Não precisa nem de intuição nessa parte. As pessoas dando pulinho. Mas meia hora antes, quando chegaram, né, no programa de TV, aquelas pessoas estavam com cara de bumbum. Bumbum mesmo. É engraçado? Não. É sério. Seriamente engraçado. E depois de eles acertar algumas, né, naquele sorteio ali, naquele jogo, e conseguir acertar e aquilo vale grana, eles ficaram com cara de Buda. Já não era mais de bumbum. É que gozado, né? As pessoas chegaram tão amargas, agora tão felizes. Então, quer dizer, a gente fica se fazendo de santo, se fazendo de fala mansa, fala bonito, comportadinho, mas a ação não justifica a ética moral de uma pessoa, a intenção. Se você quer aí, ó, eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer dinheiro? Se eu lhe desse agora 1 milhão, você aceitaria? Eu quero lhe dar de coração. Claro, se eu tivesse. Não tem nem para mim. Mas se eu tivesse condição, né? E lhe dou 1 milhão. Você quer? Se você quer e ficaria melhor com isso, você é um ser que vive para emoção e baixa. Desidere, esperar. É isso que nós estamos fazendo com a evolução. É por isso que está existindo a evacuação necessária. Nós vivemos de desejos. Porque se você ainda quer dinheiro, se te dessem dinheiro, se eu te dou dinheiro e você aceita, você vive para desejo. É melhor para você. Você vai satisfazer o desejo. Então a gente finge que a gente, né, vai para a escola, para a religião, ou vai para a ciência, fica aqueles frios calculistas, né, intelectivos, não se abala, mas daquela forma assim totalmente antipática, nada empática, né? Criam bombas atômicas, beligerância, doenças novas, tudo, né? Claro que eles pegam o material que a gente já fez, né? Pega o produto do povo e vem uma ideia daquela egrégora e agora vamos fazer materializar. E eles conseguem, com uma perninha de DNA. Basta isso. Inclusive o Covid tem tudo a ver com isso, o AIDS, né? O SIDA tem tudo a ver com isso. Já o câncer é outros fatores. Tem tudo a ver com procriação e abusos. Então, gente, é muito interessante que as pessoas dão um pulinho de alegria, mas estavam antes com cara de bumbum, agora ficam com cara de contemplação. Sorriso amarelo, apesar que não é amarelo naquele momento, é bem real. Mas eles sabem que não vão ser felizes, que aquilo possa ser uma maldição. E ficam com cara de contemplação, de Buda. De bumbum vira Buda. Então é o seguinte. O que nós podemos falar de Sol oculto, Lua oculta, Sol visível e Lua visível? A lua visível da Terra é essa que a gente vê todas as noites, quer dizer, não todas as noites, né? Porque ela tem fase. O Sol visível é esse que a gente vê todos os dias, salvo se não estiver nublado, mas aí nublado você ainda vê através do Sol, a micro-onda passa através das nuvens. Isso que a matéria está se apresentando coesa só na sua visão, porque se o Sol penetra as nuvens, então ele, né? A própria matéria não está sendo vista. O que está acontecendo nos bastidores dela mesma? Estou falando da matéria visível. Agora, o que é o Sol oculto da Terra? É o seu coração, né? O centro da Terra, o núcleo. E a Lua oculta da Terra? É o cone que se produz cada vez que o Sol bate nela. Aí as escolas vêm culpar sempre o vizinho. Você já viu? Por exemplo, se hoje está para chover aqui e eu tenho um compromisso, eu vou preferir que chova, que raios, trovões no vizinho e não na minha propriedade, porque hoje eu quero fazer uma festa, quero fazer um churrasco, quero ir para a rua brincar com as crianças, eu quero me divertir. Eu tenho atividades que a chuva poderia me limitar, então eu jogo pro vizinho. Quem? A Lua. Ela está morta, ela não tem boca, ela não tem voz.
coloco só na Lua. Só que o cone, que é dito da Lua, os sábios vieram colocar tudo a culpa lá. A Lua ela nem é astral, gente. E essa infradimensão de vai alma, ela é astral inferior. E não é todo o astral, já falei milhares de vezes. E o cone, na verdade, não é da Lua. Ele começa na Terra e passa pela Lua. Estão entendendo? Terra representando o plano físico, Lua o etérico, o Marte o astral, e depois o Júpiter o mental. Está ligado à nossa boca, ao som, cordas vocais, verbo. Então permeia tudo aquilo ali e nós vamos culpar só a Lua. Os planos todos têm infradimensões, a gente vai culpar só o astral. Não conhecemos nenhum etéreo. Imagina o resto. Não conhecemos nem o físico. A ciência está engatinhando ainda para estudar a estrutura da matéria. Ela diz que a antimatéria é espaço vazio, porque desconhece a força elemental e que não existe elementos, e sim força elemental, mais ou menos coesa. Tá entendendo? Ou mais ou menos sutil também. Tanto faz, é tudo força elemental. Elemental, tudo é mental, Hermes Trismegisto disse. Não é porque ele disse, é porque é. A gente sente que é. Ou pelo menos sabe. É melhor que sentir é saber. É como a planta que eu sempre cito, que vai ao sol sem você a dizer. Então é o seguinte. Aonde que acontecia, né, aquele estado de, vamos dizer, de purgação, de recapitalização, que agora não está mais acontecendo daquela forma. Onde está acontecendo? Acontece a partir da Terra e termina onde, gente? Em Júpiter. Então vejam só a complexidade disso e ficam culpando só a Lua. Então imagina. E o Sol? O que tem de oculto no Sol? Aquela parte onde, por exemplo, não tem planetas para ele iluminar. Por isso que ele respeita as trevas. Isso é o Sol oculto, a antimatéria. Ele não invade essa parte dele mesmo. Como, por exemplo, a luz não entra dentro do corpo, a não ser que você abra a boca. E ela passa filtrada através dos olhos e vai para um compartimento muito estreito e escuro do cérebro atrás da cabeça. Onde está um chakra da visão, tá? Que é o frente e verso, tem um na frente no meio da testa e um atrás. São dois olhos, né? Um olhinho atrás da testa. O Lemuriano chegou a ter um tempo isso aí. E é esses olhos que a gente usa, eles não são vistos aqui. Que a gente usa para entender essas coisas que eu estou falando agora. Eu tenho, você tem, todos têm. Só tem que abrir o olho. Abra o olho, vocês já viram? Que todo mundo avisa. Abra seu olho. Então, gente, é o seguinte, onde é que fica hoje as pessoas? Ó, entre a Terra e o Sol, temos Vênus e Mercúrio. Vai chegar um ponto que Vênus incendeia, ele se transforma em Sol visível e a Lua se torna Lua oculta. Estão entendendo a complexidade disso? A gente só vai pelo que está escrito. E a coisa é muitíssimo mais complexa. Estão entendendo? Então a gente fala que a gente não pode falar essas coisas, fica a gente dando regra, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não entendem o que a gente está falando. Elas não se desenvolvem nelas mesmas, né? Elas ficam criando regras, sabe por quê? Sabe qual é parte daqueles 7, 8 milhões que eles dizem que não entendem, para ficar como eles entendíveis, os entendedores e aqueles não? É eles mesmos, eles são parte dessa grande parcela. Só que tem o seguinte, vamos dizer que alguém queira escrever, né? Eu dei um exemplo do meu irmão, queria escrever, ele estava com a caneta virada, quase furando o olho.
Eu pego, eu desviro a caneta e começo a mostrar para ele, ó, filho, irmão, perdão. Desse ponto se torna traço. Se você quer começar, eu vou te dar a iniciação, mas eu não vou desenhar para ele. Mas eu tenho que mostrar como começa. É falando que se aprende a falar bonito. Ou falar alguma coisa, às vezes se fala bonito não se diz nada. É abrindo o olho que começa a se aprender a enxergar. É observando uma música que você aprende a dançar. E é andando que se aprende a caminhar. E as pessoas querem que a gente pare. Aí vem pandemia, vem guerra sem precedente e extermina até esses que falam. Depois ficam lá com cara de paisagem, né? Com as carinhas de bumbum, como aqueles lá que ainda não acertaram os valores. Lógico, só estão para satisfazer desejo. E esses que também falam são também outros, né? E jamais faz a cara de Buda real. Então é o seguinte, contemplativa, né? É muita falácia, é muita conversa, né? Mas as pessoas não entendem que está tudo andando, está tudo se transformando e que não é bem como eles pensam. Não é assim, eu acho que a lua não presta porque ela é morta, porque isso, e eu culpo a lua. E aí a mulher, imagina se a mulher se revoltar, ela é a única que tem direito de se revoltar, porque a lua faz ela ter as regras mensais, cada 28 dias. Imagina as marés se revoltar, nossa, a gente quer descansar, tem que estar sempre na onda. Por favor, né, pessoas? Tu cortar a tua barba, o homem se revoltar. Poxa, minha barba, eu faço ela, amanhã eu tenho que fazer de novo, todo dia, essa coisa, esse compromisso, eu não consigo descansar com isso. A minha grama eu corto, eu tenho que, né, pagar caro, ou tenho que gastar gasolina com a minha roçadeira e roçar tudo de novo, aquele monte de terra. Então a gente não quer fazer nada, a gente não quer que fale, não quer que faça. Aí que as ações tem que ser retas. O absoluto, ao se manifestar, desretilizou tudo, desrestituiu tudo, espalhou tudo para ver o que dá. Ou nós vamos querer ser acima do absoluto, mais absoluto, né? Sendo relativo, querendo ser mais absoluto que o absoluto. Eu vim aqui dizer que cuide das suas ações, que você vai parar num cone de lua. Você não vai parar num cone de lua, gente. Você vai parar num cone de terra. E são os acadêmicos, muitos místicos ligados ao academicismo junto, tentando fazer casamento de ciência e religião, e não estudam a própria ciência ou não lembram. Olha essa figura aqui, pessoas. Olha a sombra que a Terra sempre projeta sobre o seu lado oposto. O lado oposto do Sol. Olha onde é que começa a sombra. Sempre vai ter um lado noite. Ah, mas é sempre o mesmo lado? Não. É toda a sombra que vem da Terra, que se desprende da Terra. E por acaso passa pela Lua. E a Lua é completude etérica, inconsciente. A Terra ainda está em completude física, inconsciente, mas também faz linkagem com a questão lá causal. Por isso que ela é azul. Tem muito disso. Depois a questão astral, que é o Marte. E o que vai acontecer com Marte? As suas luas, né, que estão ali próximo dela, quando a Terra toma a posição, sai da zona ecológica, vai para a posição de Vênus, Vênus empurra gravitacionalmente Mercúrio, Mercúrio se torna um com o Pai, com o Sol, né? Fica agora Vênus no lugar, na posição de Mercúrio, e a Terra vem para a posição de Vênus, e ela se torna o quê? Um Sol visível. Ela se incendeia porque está muito mais próximo, né? E o que acontece com a Terra? A Terra é diferente de Vênus. A Terra ela tem oxigênio. O oxigênio ele é combustível. Estão entendendo? Aí não pode mais existir na Terra. Mas daí já estamos em Vênus. E Vênus passa a ser o quinto senhor e sexto do lado do Sol, do lado do Pai. Volta todo aquele jogo do xadrez cósmico de novo. O que acontece com a nossa Lua? Se choca com a Terra,
e ajuda nessa combustão. E o Marte vem para o lugar da Lua e ao se deslocar, ele bate nos seus anéis. Seus anéis criam como se fosse uma rede, tá, oculta, que a gente não tem como explicar. Uma rede magnética de anéis, como se fosse de Saturno. E a influência marciana, agora de astral, ela passa a ser de etérico. Mãe. E aquela brutalidade marciana passa a ser feminizada. E as guerras acabam. Depois é só luz. Porque sempre tem essa influência. Então, se você quer falar de influência, vai culpar os astros. Vai lá xingar os astros. E vocês já fazem isso. Mas daí quando vai falar do homem, né, o animal de hoje em dia, é delicado. Mas a gente culpa Marte. Ah, aquele Marte no meu mapa astral, aquela Lua. Né? Aí dá. As coisas grandes dá para culpar. Né? Colocar a culpa no vizinho Lua, no Marte, em coisas que você não compreende. Você não compreende nem essas coisas dentro de você, vai entender lá fora. A gente quem? Nós todos. Eu estou só tentando sair fora desse disco arranhado. Aí agora a gente pega, né, tenta se preservar por um desespero de sobrevivência. Aí tudo é como vem na aparência, inclusive as doenças. Aí você desespera mesmo e vai doer. Aí o sofrimento passa a ser de opcional a obrigatório. Aí o que devemos fazer quando estamos entupidos? Só nos resta o supositório. Desculpa o pejorativo, mas é brincando seriamente que a gente aprende. Paz a todas as gentes.